Graça e a paz, nosso bom Deus. Muito boa noite a todos os ouvintes, meu ouvinte. São exatamente agora no horário das 23 horas e 45 minutos, né? Vou estar novamente aqui para estar te abençoando, né? Nesse propósito de 7 dias, de 7 oração da madrugada, né? Estarei levantando aqui um clamor nesta madrugada para te abençoar em nome de Jesus, né? Hoje é quinta-feira, eu creio que as bênçãos do nosso Senhor Jesus venham te alcançar aí onde você esteja. De repente você está no seu veículo, no trânsito, na rodovia, voltando do seu trabalho para sua casa, ou até mesmo você que está saindo da sua casa para o seu trabalho. Que Deus te proteja, que Deus te guarda, que Deus te dá livramento em nome de Jesus. Aqui que vos fala nesta noite maravilhosa de quinta-feira, que eu, pastor Valdemir, eu quero que você fica comigo, né, até o fim, né, deste vídeo, porque eu quero também estar te abençoando. Eu quero estar levantando um clamor hoje, né, para te abençoar, para você entrar um mês de agosto, mês abençoado para a glória de Deus, amém? E eu quero estar pedindo, né, que você que me ouve aqui agora de perto ou de longe, prepare a sua Bíblia, né, que eu vou estar meditando uma palavra, né, nessa noite. É muito forte. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 4, que eu já volto aqui para estar meditando aqui esta palavra, né, e terminando de meditar a palavra, eu também vou estar fazendo a oração, né. E antes de eu meditar na palavra, aproveita e já compartilha, né? Já compartilha para os seus amigos, né? Convida mais pessoas para estar, né, entrando aqui nesta live, para nós estar tendo aqui o ensinamento da palavra e também logo em seguida a oração para te abençoar. Amém? Eu quero deixar aqui alguns recados, né? Nesta noite e dia 19, né? 19 do mês 5, né? E estarei dando início do programa na rádio Shekinah, né? FM a web, né? Dia 19 de maio do mês 5 do ano de 2025, né? E estarei ao vivo na rádio, no programa Gerando Salvação, qual Deus tem colocado no meu coração para mim estar abençoando a vida de todos vocês. Eu creio que vai ser também um canal de bênção para estar abençoando a vida de todos vocês. Amém? E dia 16 também, agora, né? Eu estarei ministrando, né? Ali na igreja Pentecostal, encontro profético. Amém? O diretor, né, da igreja, do ministério, pastor Júnior, e a missionária Nina, estaremos ali com a equipe de fé também para estar abençoando a vida de todos vocês, amém? O endereço fica localizado aqui em São Bernardo dos Campos, né? No número, São Bernardo dos Campos, Rua Ministro Frederico Barreto, né? Número 227, no Jardim do Lago. Amém? Repetido, Rua Ministro Frederico Barreto, número 227, no Jardim do Lago. Vem estar conosco, amém? Dia 16, vai cair numa sexta-feira, amém? Eu creio que vai ser bênção, vai ser vitória de Deus para a tua vida. Não perca, marca aí na sua agenda. Se você tiver alguma dúvida, telefone para contato DDD São Paulo 911 6318 8875, amém? E pode estar adicionando, está chamando aqui no PV para mais informações, amém? E meus amados, a Bíblia diz que quando Jesus ele foi ali para Galileia, o que eu quero dizer, meus amados em Cristo, que aonde que Jesus ele está, né? Eu sempre digo isso, né? A palavra nos ensina, né? Que aonde que Jesus ele está, né? Acontece uma mudança de vida, né? Acontece um terremoto, né? Onde que Jesus ele está,
a uma mudança de vida. E eu creio que nesta noite que venha chegar um socorro de Deus também para a sua vida, em nome de Jesus. Que venha também acontecer um terremoto, uma mudança de vida para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Meus amados, a Bíblia diz lá no livro de João, né? Capítulo de número 14, de versículo 1 em diante, né? Eu quero que você acompanhe, pega a sua Bíblia, né? E eu vou estar deixando aqui o ensinamento desta palavra, porque Jesus, ele dava o ensinamento, né? A Bíblia mesmo diz que quando Jesus ele não estava em Getsêmani, no Monte das Oliveiras, que ele estava na sinagoga dando os ensinamentos, né? Com poder e autoridade, né? E que o povo ali se admirava ali com a forma, a doutrina que Jesus ali ensinava o Evangelho, né? Pregava o Evangelho. Então diz assim, ó, a mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizávamos os discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Então Jesus, ele deixou a Judeia e ele foi para onde? Para a Galileia. E olha só, né? Impressionante o que me chama a atenção. E era necessário, né? Passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Amém? Então o que eu quero dizer aqui nesta noite, meus amados e amadas em Cristo Jesus. Então quando Jesus estava cansado daquele caminho, né? Que ele passou ali pela propriedade de Jacó, ali por dentro de Samaria, e ali tinha uma propriedade de Jacó, que o Jacó herdou para o seu filho José. E a Bíblia diz que já era a hora sexta. Então Jesus, o que eu quero dizer, muitos dos milagres acontecem não pelo começo, mas sempre pelo fim, né? Muitas das vezes você está aí batendo em várias portas em busca de um milagre, de um socorro. Você já tem buscado em várias ocasiões e você até já perdeu a expectativa de vida, né? Você já até mesmo já tem lutado e relutado, e você já falou até mesmo contigo mesmo, já não tem mais jeito, não tem mais solução, né? E você já tem até mesmo tentado parar. Você já até mesmo está pensando em parar, em retroceder, em desistir. Mas o que eu digo para ti, continue lutando, né? Continue perseverando, porque o que eu digo para ti, não é momento de você parar, não é momento de você retroceder, porque na hora certa a tua vitória chega. Na hora certa, né, a tua vitória ela vai chegar, e quando ela chegar, pode ter certeza que é com sabor de mel. Amém? Então, meus amados em Cristo, quando Jesus ele chegou ali naquela propriedade de Jacó, que Jacó deu até mesmo para o seu filho, né? E ali a Bíblia diz que estava ali na fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, que era quase a hora sexta. Então a maioria dos milagres acontece sempre no final, né? Então, meus amados em Cristo, Jesus ele trabalhou 6 dias. E 7 dias, Jesus, ele descansou, né? Então, a maioria dos milagres acontece sempre no final. Sempre no final. E o número 7 tem, né, um significado, tem um mistério. O número 7 representa a aperfeiçoação de Cristo Jesus, né? Então, o número 7 representa a aperfeiçoação de Cristo Jesus. E estarei
orando aqui 7 noites, né, nesse propósito, para que Deus venha quebrar as correntes do inferno que te aprisiona. Estarei orando aqui nesta noite para que Deus venha quebrar esta maldição da sua vida hereditária, para que Deus venha abrir portas para a tua vida, porque nada é por acaso, não é em vão que eu estou aqui. Amém? Tudo tem um propósito, né? E o propósito de Deus na minha vida é para te abençoar, para que você venha ter uma vida abençoada, para que você venha ter uma vida arregalada, uma vida de portas abertas, para que você venha ter saúde, para que você venha ter vida e vida com abundância. Então esse é o projeto de Deus, esse é o propósito de Deus na minha vida, para que você venha ter uma vida abençoada, para que Deus venha abrir porta para a tua vida, né? Para que Deus venha quebrar as correntes do inferno que te aprisiona, para que Deus venha fazer coisas extraordinárias, porque eu digo para ti nesta noite que aonde que Jesus está, tem que haver uma mudança de vida, tem que haver um terremoto, tem que haver uma transformação. E o que eu digo para ti nessa noite, eu tenho fé para te abençoar. Eu tenho fé para te abençoar. Então seja abençoado aí onde que você esteja. A palavra do Senhor diz que o meu justo, ele vive por intermédio da fé. E se ele se retroceder, eu não terás prazer nele. Então tudo acontece por intermédio da nossa fé. E o que eu digo para ti nessa noite, de repente a tua fé está bombardeada, de repente você diz que já não tem mais jeito, já não tem mais solução, mas o que eu digo para ti nessa noite, eu tenho fé para te abençoar. Então aquela mulher, Jesus ele se decomparou com aquela mulher samaritana, né? E ela, quando Jesus sentou ali naquele poço, né, da propriedade de Jacó, que o Jacó herdou para o seu filho José, e ali Jesus cansado, você acha que foi por acaso, né? Você acha que foi por acaso Jesus parar ali naquele poço, e ali vem uma mulher samaritana, e a Bíblia diz que, olha que forte, veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, né? Então, a salvação vem dos judeus. E aquela mulher e os samaritanos, eles não se comunicavam com o judeu, né? Eles não falavam com o judeu. Mas o que eu digo para ti nessa noite, meus amados em Cristo, né? A partir do momento que você passa a ouvir a palavra de Deus, a tua vida muda. Então passa a ouvir a palavra de Deus, né? Porque Deus, ele mudou a minha vida, ele também pode mudar a sua vida, ele também pode mudar a tua história de vida, somente você crer e passar a dar ouvido à voz de Deus. Então a Bíblia diz que aquela mulher, ela foi tirar água, né? Até o poço, a propriedade ali de Jacó, e ali a Bíblia diz que e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Então Jesus pediu o quê? Jesus pediu água para aquela mulher, né? Mas o que eu digo para ti nesta noite, ninguém pode dar aquilo que não tem. Nós só oferecemos aquilo que nós temos. Então eu tenho fé para te abençoar. Eu tenho fé para te abençoar, né? Então a Bíblia diz que aquela mulher, Jesus pediu água de beber para aquela mulher. E ali ela diz assim para Jesus, né? E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, olha o que ela disse para Jesus, como sendo tu judeu, né? Como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou o quê? Mulher samaritana. E ela ainda diz, e além disso, nós samaritanos não se comunicamos com o judeu. É forte, né? Porque o judeu não se comunica com os samaritanos. E aí no 10, lá no capítulo de número 10, Jesus disse para a mulher assim, ó. Jesus respondeu, e disse-lhe, se tu conhecer os dons de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe daria, e ele te daria água viva.
Então Jesus estava falando para aquela mulher, se ela pedisse água para Jesus, que Jesus ia dar o quê? Água viva para ela beber, uma água viva que jorrava para a vida eterna, que jamais ela teria sede, né? Ele ia saciar a sede dela, né? Que nunca mais ela iria ter sede, que nunca mais ela iria ter aquela dificuldade de ir até aquele poço fundo para estar pegando água. Aí lá no 11 diz assim, ó, e disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? E tu é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele o próprio dele, e os seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas que salte para a vida eterna. Então Jesus, né, todo momento Jesus foi o quê? Quebrando, né, as palavras daquela mulher. Chegou até um momento que ela falou assim, eis que tu és um profeta, porque ela reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus tinha exatamente o que ela queria, que era uma nova vida, que era ter uma vida, que era ter paz, que ela precisava até mesmo ser salva. Então naquele momento aquela mulher, ela foi salva, ela teve um encontro verdadeiramente com Jesus, o Nazareno, né? Então nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Então naquele momento que Jesus se decomparou com aquela mulher samaritana, né? Ela teve uma vida mudada, ela foi exatamente também o que? Salva, né? Ela foi transformada, ela foi curada, mas por quê? Porque ela passou a ouvir a voz de Jesus. Jesus passou a se comunicar com ela passou a dar crédito que Jesus falava. E a mesma coisa é nos dias de hoje, né? Eu estou aqui falando contigo, você que está aqui me ouvindo, que o Espírito Santo de Deus, que o poder de Deus entra aí na sua casa, que hoje chega a salvação aí na sua casa, né? E lá no 15, e disse-lhe a mulher, Senhor, olha que lindo, ó, dai-me desta água. Tá vendo, igreja? Dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então aquela mulher, essa samaritana, ela estava vivendo uma vida difícil, uma vida de angústia, né? Porque não é fácil, né? O que ela vivia, o que ela estava se decomparando, ela estava vivendo uma vida difícil, uma vida de desilusão, ela estava vivendo uma vida amargurada, né? Então ela estava passando por situações difíceis. E ali naquele momento que Jesus chegou, exatamente ali naquele poço de Jacó, em Samaria, né? Foi na onde que a vida daquela mulher foi mudada. E disse-lhe Jesus, vai chamar o teu marido. Olha o que Jesus disse para ela, vai chamar o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. E disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então, igreja, olha o sofrimento daquela mulher. Olha o sofrimento. A pessoa que já teve 5 maridos, né? E é bíblico. A Bíblia diz, Jesus diz, a palavra do Senhor diz que a pessoa, quando ela tem o marido, né? E ela se larga, se deixa. A Bíblia diz que ela troca de marido, igualmente se troca o quê? De roupa. Então uma pessoa dessa, ela não é feliz, né? Uma pessoa que está sempre trocando de um, de outro, trocando de casal, de marido, não é feliz. Não é feliz, me perdoe, não é feliz. Você precisa realmente de ter um novo encontro com Deus, né? Você filho pródigo, você precisa realmente ter um encontro verdadeiramente com Deus, para que Deus venha se afirmar
os teus passos, para que Deus venha fazer de ti um vaso novo, para que Deus venha fazer tudo novo na tua vida em nome de Jesus. É você firmar uma aliança com Deus aí onde que você esteja. É você passar, se tornar-se um adorador por excelência. Não importa onde que você esteja, não importa, né? De repente você está no seu trabalho, no presídio, numa penitenciária. De repente você que me ouve aqui, né, no trânsito, no seu rádio, aí você está aí no aplicativo, mas que eu digo para ti nessa noite que venham chegar o socorro de Deus para a sua vida. Da mesma forma que Deus socorreu esta mulher de Samaria, a samaritana, que Deus venha também te socorrer nesta noite, amém? Que haja luz aí onde que você esteja, que haja um grande mover do Espírito Santo de Deus, amém? Que aonde que você esteja, que Deus quer de ti, que não importa o local, o lugar que você esteja, Deus ele quer que você tome uma atitude, que você se encurva, se prostra diante dele e adore a ele em espírito e em verdade. Então lá no 19, diz assim, ó: e disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Tá vendo, igreja? Ela disse para Jesus: Senhor, eis que é um profeta. E lá no 20 diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vos dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Tá vendo? Só que elas falaram que nossos pais contaram que em Jerusalém é o lugar que, né, onde que se deve adorar a Deus. Mas o que eu digo para ti nessa noite, né? Não importa onde que você esteja, você pode adorar a Deus aí no seu trabalho, né? Você pode adorar a Deus aí, né, no seu veículo. Você pode adorar a Deus aí, de repente você está dentro do ônibus, né, na rua, né? Aonde que você estiver, nós temos que falar para Deus e o mundo, né? Nós temos que falar para todo ser humano, ser vivente na face da terra, que Jesus é bom, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus batiza com fogo e o Espírito Santo. Nós não podemos ter medo de falar das maravilhas que Deus opera, dos milagres, né? Nós temos que se prostrar diante do nosso Senhor e adorar Ele em espírito e em verdade, se encurvar somente diante do Deus vivo, porque Ele vive eternamente para sempre. Não tenha medo de dizer que Deus é bom, que Deus cura, que Deus liberta, amém? Não tenha medo de falar que Deus, Ele é bom, amém? Deus ele quer uma atitude sua, uma atitude que vai salvar a sua vida, uma atitude sua vai salvar a sua família, em nome de Jesus, vai salvar o seu filho, amém? Então aonde que nós estiver, nós temos que adorar a Deus, aonde que, não importa qual é o lugar, nós temos que adorar a Deus, amém? Nos presídios, na penitenciária, né? No albergue, nos psiquiatria, no hospital, aonde que nós estiver, nós temos que adorar a Deus, né? Então diz lá, perdão, meu Deus, e diz lá, Jesus, a mulher, crer-me que hora vem, que nem neste monte, né, e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele diz lá no 22, vos adorais o que não sabeis, e nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. Mas a hora vem agora, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura o tais que assim adore, e Deus em espírito. Importa que os que adorem a Ele em espírito e em verdade. E ali ela falou assim para Jesus: Senhor, pelo que eu vejo, a vinda do Messias, né, está para vir. O Messias a vinda do Messias está próxima. E quando o Messias vier, né, nós vai renunciar tudo, né, e vai adorar Ele. E aí, meus irmãos e amados em Cristo, quando ela diz isso para Jesus, né,
Aí Jesus falou assim para aquela mulher: eis que falo contigo, mulher, eu sou o Messias. E ali naquele momento aquela mulher, ela foi tocada, naquele momento aquela mulher, ela foi salva, naquele momento aquela mulher, ela teve uma nova vida, né? Ela teve uma nova história. Imagina a felicidade daquela mulher. Então ela saiu correndo e foi avisar a vizinhança ali em Samaria. Ela saiu, né, tão feliz, salteando de alegria, e falou para todos os moradores ali, os vizinhos. Saiu, ela desabafou, falou para todos os vizinhos, falou assim: olha, eu vi o Messias, eu vi o Salvador, o Messias, né? Imagina a felicidade daquela mulher. O que eu digo para ti nessa noite, né? Que nessa noite que o Salvador Jesus, ele possa invadir aí nessa noite aí a sua casa, que ele venha invadir aí o seu trabalho, que ele venha se fazer presente aí onde você esteja, né? Que Deus, ele quer o que de mim, de ti, que nós deixamos o que? A imundícia, o açoite, o embaraço, que nós deixamos o que? As nossas práticas antigas, né? Os nossos costumes, e temos que se prostrar diante do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Fica com esta palavra, que Deus te abençoe, que te protege, te guarda de todo mal em nome de Jesus. Deixa eu orar, vamos falar com Deus, amém? Vamos orar, que é momento de oração. Soberano Deus e eterno Pai, Deus todo-poderoso, maravilhoso és tu, Senhor. E que nesse momento, meu Deus, é que nós entramos, meu Pai, na tua santa e na tua gloriosa santa presença, meu Deus. Neste horário, meu Pai, do meia-noite, meu Deus, eu clamo, meu Pai, por cada vida, Senhor, nesse momento. Meu Deus, da mesma forma, meu Pai, que o Senhor se fez presente, meu Deus, ali daquela mulher samaritana, meu Pai. Que o Senhor passou ali, meu Pai, na propriedade, meu Pai, de Jacó em Samaria, qual Jacó, meu Deus, herdou ali para o seu filho José. Meu Deus, que nesta noite, meu Pai, que quantas pessoas, quantas vidas, meu Pai, que precisa, meu Pai, do Senhor. Meu Deus, vá de encontro, meu Pai. Meu Deus, que haja salvação, meu Deus, nessa noite. Que haja, meu Deus, um grande agir do Senhor, que haja um grande mover do Senhor, meu Pai. Meu Deus, que o teu povo, eles venham, meu Pai, dar crédito, meu Deus, a ti. Que o teu povo, meu Deus, que eles venham ouvir, meu Pai, a tua palavra, Senhor. Ah, poderoso Deus de Israel, vai nessa noite, meu Deus, vai curando, vai libertando. Toca, meu Deus, no consciente, Pai, no sobreconsciente. Meu Deus, faz tudo novo na vida desse homem, desta mulher. Meu Deus, derrama da tua graça, derrama do teu poder, meu Pai, derrama do teu Espírito Santo. Toca, poderoso Deus, em nome de Jesus, muda, meu Deus, o quadro de vida. Meu Deus, eu apresento, Pai, nesta madrugada, meu Deus, cada pedido de oração, meu Pai, nas tuas mãos. Meu Deus, eu apresento, meu Deus, nessa noite, meu Pai, cada propósito nas tuas mãos, meu Deus, cada campanha. Eu apresento, meu Pai, nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Vai de encontro, meu Deus, visita a tua serva, meu Pai, até mesmo a irmã Daniela, meu Pai, qual se encontra lá em Caraguatatuba, meu Deus, visita essa família, visita a filha, meu Deus, a Nauane, visita, meu Pai, o Daniel, filho dela, o Daniel. Meu Deus, visita também o irmão dela, meu Pai, nesta noite, meu Pai. Em nome de Jesus, o Espírito Santo, visita a mãe. Visita, meu Deus, cada família, Pai. Eu apresento a vida também do José. Toma ele, meu Deus, nas tuas mãos, meu Pai, nesta noite, nesta madrugada. Meu Deus, eu apresento, Pai, a vida do pastor Edinaldo, Pai. Toma nas tuas mãos a vida do Bruno. Abençoa, meu Deus, dá vitória, abre portas, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, a pastora Tânia, a pastora Elka, meu Pai. Abençoa até mesmo, meu Deus, o pastor, meu Pai, Edinaldo, toma ele nas tuas mãos, meu Pai, visita a casa, visita o lar, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, o pastor Gerson Galdino, Pai, toma ele nas tuas mãos, vai de encontro, meu Deus, cura, liberta, transforma. Faz, meu Deus, tudo novo, meu Pai. Eu apresento, meu Pai, até mesmo aquele programa, meu Pai, daquela rádio, programa Gerando Salvação. Abençoa, meu Deus, este programa, meu Pai, qual estaremos ali dia 19, meu Pai, em nome de Jesus, semeando a Tua palavra. Meu Deus, abençoa, meu Pai, também aquela ministração, meu Pai, qual vamos estar, meu Pai, ministrando, meu Deus, ali dia 16, meu Pai, ali na rua Ministro, meu Pai, Federico de Barreto, número 227, no Jardim do Lago. Meu Deus, abençoa, meu Pai, tudo e a todos, Pai, que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Toma posse da tua vitória. Amém. Que o Espírito Santo de Deus visita aí a sua casa. Que o Espírito Santo de Deus visita os seus nesta madrugada, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe. Ficam todos na paz do Senhor, nosso Salvador Jesus.